Começando agora mais um 707, um projeto em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência às 7 e 7 da manhã. Esse projeto é produzido no Instagram, esses episódios são produzidos no Instagram, no meu perfil @Vitor Blasius. Meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e aqui eu falo sobre como fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Seja muito bem-vindo e se você está vendo isso no gravado... Olá! Oi, doutor. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Bem. Vamos indo, né? Vamos na luta. Como é que você chama? Eu me chamo Selma. E aí, Selma? Então, doutor, eu coloquei eu pronunciei lá no finalzinho de ontem, lembra? Sobre o desligamento. Uhum. Eu, Uhum. eu fiquei perguntando a respeito do desligamento, que eu estou vivendo Desligamento. isso. Aí, no, aí eu fico ansiosa. Desculpa, eu acabei de chegar da caminhada correndo. Falei, não posso perder 7 e 7, eu tô lá. E aí eu coloquei ontem, falei, hoje eu não posso perder, que se eu tiver chance eu vou entrar e vou perguntar a respeito Uhum. do desligamento, porque foi o que eu tinha, né? A arma que eu fiz foi essa, foi o desligamento. Eu lutei com a arma que eu tinha Uhum. na época. Ó, Uhum. tem uns 4 anos, né? Que eu vivo isso que eu estou vendo hoje, o alcoolismo, que eu não sabia que existia, viu, doutor? Eu não sabia que Uhum. existia, não conhecia nada. Eu não tenho na família ninguém, nunca tive, e esse é o primeiro e é meu filho. E aí eu tive que Uhum. aprender do zero, na dor mesmo. Uhum. E eu busco ajuda, uns 3 anos e meio para cá, é o que eu vi que estava ficando esquisito, que a coisa estava vindo por um lado que não era normal, né? Que até então é festa, né? Até então é Uhum. festa, até bebia, festa, todo mundo bebe, assim, socialmente, né? E aí ele estava exagerando, ele estava perdendo serviço, a namorada já não queria mais. Opa, tá esquisito esse negócio. Daí para cá foi só sofrimento. Daí eu procurei ajuda. Fui na Secretaria de Saúde para ver que eu não sei onde procurar ajuda, que eu não sabia que existia. Uhum. Eu fui na Secretaria de Saúde, eu preciso de algum profissional que me ajude. Um psicólogo, um psiquiatra, qualquer coisa, qualquer profissional para me direcionar. Uhum. Eu já fiz a internação dele compulsória, só que deixei só 3 meses, porque não sabia lidar com aquilo. Uhum. É, Aí me indicaram para psicóloga, e a psicóloga me acompanha até hoje. É um amor de pessoa, né? É uma amiga que eu tenho. E nós criamos um grupo de ajuda para pessoas como eu, que é que eu moro numa cidade pequena, interior de Minas. Como é que é o nome da cidade? Grupo. Oi? Como é que é o nome da cidade? Resende Costa. Pertinho de Tiradentes, de São João del Rei. Uhum. Aí a gente tem um grupo de ajuda, só que assim, né? Desde março que a gente nos reúne, mas a gente tem todo aquele suporte de psicólogo, né? Aquele suporte. Todos os dias ela fala com a gente, esse grupo, a gente ficou muito unida e uma ajudando a outra, sabe? Uhum. Tem hora que a gente precisa do doutor Vitor, porque o Ah. desligamento funcionou, ele mudou muito, eu mudei muito, a Uhum. situação mudou muito, mas o alcoolismo tá aqui em casa. Uhum. Às vezes ele para, ele é bruto, sabe? Às vezes ele parei, passa aquele mal danado, ficou 7 meses, nossa, maravilhoso. Agora em setembro ele voltou a beber e eu não estou sabendo como lidar. Eu me Uhum. distanciei dele. Às vezes, quem não vive o que a gente vive, pensa, é frieza, é falta de amor. Não é. É porque eu fiz o desligamento, eu precisava sair daquilo ali, senão eu morria.
Eu morria, não ia Uhum. aguentar aquele sofrimento. A gente não tem filho para ver tanta tristeza, né? Ver ele destruir a vida Uhum. dele. Mas só que agora eu gostaria, eu não sei, né? Eu gostaria de ter o que fazer. Falo muito, Uhum. né? Não, eu tô ouvindo, tô traçando, tentando entender, conforme a minha cabeça vai trabalhando, tentando entender, te conhecer melhor, entender o contexto e tudo. Eu tô anotando tudo aqui para poder entender o melhor possível para te dar uma resposta mais precisa que eu Sim. conseguir, né? E para deixar algumas coisas claras. Para ti talvez seja óbvio, mas talvez para mim não seja a mesma coisa. Então eu gosto para quem está assistindo, talvez não seja a mesma coisa, que entende de algumas palavras. Aí eu gosto de começar definindo na prática, assim, nada teórico, assim, nada muito acadêmico, nada disso. Mas assim, o que você diria, assim, o que significa para você ter feito desligamento emocional? Porque eu era ligada nele demais. Eu não sabia, por exemplo, um dia eu me peguei, eu não sei que tipo de música que eu gosto. Eu ouvi o que ele ouvia. Eu tenho dois. Ele é o mais velho. Mas eu gostava das músicas que ele. Eu ouvia as músicas que ele gostava. Eu não tinha assim, eu não sabia o que, que eu gostava. Eu sabia o que, que ele gostava. Sempre fui mais ligada nele, porque ele é muito ativo, muito. Talvez até pelo vício ele é mais alegre, ele chega em casa e ele era mais companheirão. Então eu era muito ligada nele, né? Uhum, Aí eu falei, gente, eu tenho que desligar disso, porque o que doía nele doía em mim muito, muito, uhum, muito. Eu vejo, ele perdeu um dia de serviço, ele é um puta de um profissional. Então, o que ele faz muito bem feito. Ele tem qualidades uhum, assim muito grandes. uhum. Então, Selma, essa ligação emocional, ela ocorreu há mais do que 4 anos? Vamos dizer assim, que você chamou de ligação emocional isso, a vida ele vai toda. Tá, então isso não é uma coisa que ocorreu após ter dado problema de alcoolismo, que Não, apareceu esse não. problema. Depois, E o depois desligamento que eu emocional, o que você diz é o quê? Tipo, o que você fez, assim, o que você achou? desligamento, É, o desligamento, isso. eu aprendi a olhar para mim, a me colocar em primeiro lugar, porque eu sempre coloquei as outras pessoas em primeiro lugar. Como ele é o que mais aproveitava disso, ia proteger ele. Por exemplo, ele bebia, batia o carro. Imagina que eu vou deixar meu filho ir para a cadeia. Eu ia lá pagar você do carro. Olha. E, por exemplo, ô mãe, põe gasolina no carro para mim? Ponho. Então, assim, ele me sugava muito. Uhum. E eu amava fazer isso. Eu fazia isso assim, com gosto, como eu faço para o outro também. Só que o outro, como não tem vício nenhum, isso não fica tão exaltado, né? É. Aí eu aprendi que não podia fazer isso. Eu tava errando com ele. Eu acompanho muitos profissionais de escola, as pessoas que cuidam dessa parte aí dos dependentes, das famílias dos dependentes. Eu comecei, quando eu descobri que ele estava envolvido, que ele era um alcoólatra, essa palavra doía em mim. Aí eu falei, não, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. Aí eu comecei a buscar vídeo, tudo. Eu passava assim horas e horas, eu virava à noite assistindo vídeo, gente como agir, como fazer. E o que muito eu escutei no primeiro foi o desligamento. E aí foi que eu me apeguei mais. Eu entendo eu entendo. E eu já ouvi assim: você não importa com ele. Você não importa. Importa. Importa, eu sou mãe. Como assim? Você não Entendeu? importa com ele? Eu já ouvi, pessoas já falaram comigo, olha como eu estou transpirando da caminhada, que eu não importo, que o sofrimento dele não me atinge, Ah, entendi. entendeu? Uhum. Só que isso não é verdade, né? A Não, gente. mas isso você está falando que foi algo que você construiu a partir de seguir essa orientação de desligamento emocional. Que você começou Sim, a não mais, por exemplo, pagar.
o carro que ele batia, não pagar mais gasolina para ele. E que outras coisas você fez? Não esperar mais ele a noite inteira sentada no sofá. Não reserva, não, eu com meu marido, a gente dividia a noite. Até metade um vigiava, da outra metade o outro vigiava. A hora que chega, porque eu trabalho fora e ele também trabalhava, então Uhum. a gente vivia ali, ó, cercando ele, vigiando. Ele tem moto e ele tem carro. A gente já furou pneu de moto que não saía alcoolizado. A gente já rasgou pneu de moto, pneu de carro. A gente já escondeu chave de tudo que é jeito. A gente tem uma coleção de chave guardada que a gente tirava a chave, né? Escondia a chave para ele não sair alcoolizado. Então a gente Uhum. fazia aquilo tudo para ele não, para não acontecer nada com ele. Aham. Eu estou com um psiquiatra. Aí, hoje, depois que eu aprendi a fazer o desligamento, eu fiz desse jeito, porque, igual eu falei, a gente tinha uma reunião por semana com psicóloga. Então, assim, o que eu aprendi foi isso. A parar com isso. A parar, que ele quer sair bêbado, a consequência é dele. Se ele bater, se ele morrer, é ele. Vamos pedir a Deus que ele não mate ninguém. Uhum. E o que mais, além disso? E, nossa, muita coisa. Eu digo assim, fora essa estratégia de deixar ele ter consequências negativas. O alcoolismo dele. Deixar ele viver o alcoolismo dele e a gente ficar, e nós ficar na nossa. Tá. Acho que eu Aí, entendi. só que muita gente deixa, Doutor, tem hora que ele está perto de mim, eu não tenho o que eu falar para ele. Às vezes até eu gostaria de ter assim, de saber o que falar para ele. Eu não sei o que eu vou falar para ele, eu não sei. Não sei, eu perdi o fio da meada nesse ponto aí. Olha, faz sentido para mim e parece que a tua história é bem comum dessa trajetória, porque o que eu vejo para muitas pessoas que começam a buscar sobre esse assunto, elas se deparam com essas teorias ligadas a desligamento emocional, ligadas à questão de codependência. Dependência. E não sei se você já viu aqui o suficiente que eu sou um forte, eu defendo intensivamente uma visão contrária a isso. Então, não sei se já ficou claro para ti, algum discurso meu que eu já posso ter falado, talvez você tenha ouvido ou não, que eu não sou a favor é uma opinião técnica, né, que eu tenho. Sabe, opinião técnica é tipo assim, você tem uma profissão, você é vamos dizer assim, você é um profissional naquilo, você é um expert naquilo, e você tem ferramentas e um conhecimento para você ter uma opinião técnica, né? Tipo, um engenheiro tem opinião técnica para construir uma parede. Ele pode dar uma opinião técnica sobre aquela parede. Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu sou um psiquiatra especialista em psicoterapias. Então, e ainda mais o que eu mais estudo é alcoolismo e família de alcoolistas. Então, eu Eu acredito conheço. que além das minhas credenciais, eu tenho experiência nisso. E a partir disso vem uma opinião técnica minha, que é contrária a desligamento emocional, que é contrária a classificar alguém como codependente. E muitas pessoas se chocam, porque eu não me lembro de ter visto outro profissional no Brasil defendendo assim tão abertamente essa visão. Nos Estados Unidos isso já é mais comum. Sim. Né? Alguns lugares da Europa, um pouco da Espanha, um pouco de Portugal, devagar ainda, um pouco do México, um pouco da Dinamarca. Estão começando a levantar mais essa bandeira. Por quê? Mas deixa eu explicar um pouco essa parte histórica, porque eu acho que ela é importante para entender, porque senão fica doido a primeira vez e que já teve contato. A maior parte das pessoas que me acompanham não tiveram contato. Eu já fiz uma pesquisa e na época me disseram, nunca tive contato com grupos de ajuda mútua que pregam esse tipo de filosofia. Mas alguns têm, né? Então, eu acho legal falar contigo, porque tendo esse contato, eu tenho a oportunidade de poder explicar isso um pouco melhor. Porque se a pessoa coloca lá na internet, ela vai achar muito sobre isso, né? Como ajudar uma pessoa a parar de beber, como ajudar uma pessoa a parar de usar drogas ou algo assim. E daí fala codependência, Al-Anon, amor exigente, entre outros, né? Entre outros vários grupos de ajuda mútua. Esses grupos de ajuda mútua, eles nasceram perto da década, se eu não me engano, de 50, tá? Posso estar errado, pode ter sido um pouco para frente. E como é que começaram esses grupos? Experiências
pessoais de pessoas, familiares que se juntaram. Ó, nós não somos profissionais, mas a gente vai se juntar e vai tentar achar alguma lógica para a gente poder viver melhor, para a gente poder, porque nós somos familiares de alcoólicos, né? Começou até em relação a alcoolistas. Porque nessa época se criou os Alcoólicos Anônimos, que é uma instituição leiga que busca ajudar alcoolistas a parar de beber, e essa instituição deu muito certo. Cientificamente deu muito certo, pessoas são ajudadas pelos Alcoólicos Anônimos, só que aí, nessa mesma época, se criou um grupo paralelo de coalcoólicos, pessoas se denominando coalcoólicos. Já que eu me relaciono, já que o meu familiar, começou até com esposas de alcoolistas, né? Já que o meu esposo é alcoolista, eu vejo outras esposas de alcoolistas que têm padrões semelhantes de agir, vamos nos juntar também, vamos tentar começar a achar estratégias para a gente viver melhor, ou melhorar isso, ajudar os nossos familiares a parar de beber de alguma forma. E o que aconteceu? Começaram a levantar teorias e tentar aplicar essas teorias. Que hoje a gente já sabe que elas não são compatíveis com conhecimento de qualidade. Por exemplo, codependência não é um diagnóstico válido e tem excelentes razões para isso. Manuais, porque a gente não tira um diagnóstico da gaveta, né? Ah, vou inventar um diagnóstico. Para você dizer que alguém, por exemplo, tem depressão, ou tem, sei lá, até Covid, né? Tem doença, alguma doença, sei lá, gripe. Tem um manual, né? Não é um ser humano que chega lá e a voz da verdade ele diz, olha, você tem isso. Não é assim que funciona. Para você dizer que alguém tem, por exemplo, codependência, você tem que seguir uma diretriz, uma sociedade toda científica que está estudando, né? Porque ninguém é maior do que uma comunidade inteira de pessoas que estudam. Então, o que acontece? Codependência já foi quebrado, porque ele atrapalha mais que ajuda. E como é que isso foi quebrado? Pelo seguinte sentido. A gente tem pesquisas que avaliam, por exemplo, quem aplicou desligamento emocional e qual o impacto daquilo para o familiar parar de beber. E teve dados de mais ou menos 1 a 2 a cada 10 familiares paravam de beber após o familiar aplicar o desligamento emocional. O que é muito pouco. É melhor que nada, vamos dizer assim. Ah, melhor que nada, melhor que nada. Talvez é melhor que nada. É porque não tem como estudar o nada, né? Nada não tem como estudar para a gente comparar com nada. Porque se não está fazendo nada, a pessoa também não aparece na pesquisa, né? Então não tem como comparar. Mas parece, ó, é 2 a cada 10. Ah, tá. E aí, quando tem estratégias diferentes, a gente consegue ver dados de 7 a cada 10. Alcoolistas que param de beber quando o familiar passa a não só fazer um funcional, mas quando ele passa a aprender estratégias específicas para levar alguém que ama a parar de beber. O que acontece? Mas por que tem essa diferença? E daí hoje tem estudos, inclusive, mais profundos com esses grupos de ajuda mútua. Porque eles não são uma estratégia feita para levar quem ama a parar de beber. Nunca se propuseram a isso. Se a gente for olhar no manual, no livro lá, eu não sou expert nisso, tá? Eu não sou expert em grupos de ajuda mútua. Mas eu estudei, eu li sobre esses grupos e eu não achei nenhum que dissesse especificamente, olha, a finalidade deste grupo é fazer quem ama parar de beber. Não, não é. Eu entrei no grupo para ajudar a mim e ao meu marido, que a gente sofria, assim, horrores. E ainda sofre. Mas hoje a gente entende por que a gente sofre. O grupo ajuda a gente. A gente. Eu conheci o senhor numa live do Dr. André, que até então a gente levava os vídeos do Dr. André para a gente assistir nos grupos, porque ali, assim, é um apoio que a gente tem, é para a família, é um conforto que a família tem, e para mim, nossa, foi maravilhoso. Eu tenho, assim, pessoas que eu falo com ela fala das dores dela, eu falo das minhas todos os dias, mesmo nessa pandemia. A gente não encontra, mas a gente se fala. Esse grupo é um apoio para a gente. Em momento nenhum eu vou falar que foi ruim para mim, foi maravilhoso. O desligamento me ajudou demais. Agora, eu cheguei num ponto que eu estou vendo, agora, o doutor Vitor, para mim assim, é ajudar o meu filho, porque até então eu me ajudei. Eu ajudei o meu marido não gostava das reuniões, não. Mas eu falava para ele o que estava acontecendo, porque o meu marido sempre achou assim, tem que ajudar ele.
o meu filho, e não a mim. Mas não, primeiro a gente tem que estar forte para ajudar quem precisa de ajuda. Mas sabe qual que é o pulo do gato que eu fui me dando conta? Conforme eu fui estudando cada vez mais isso, porque eu comecei acreditando nisso. Aí eu Ah, comecei a trabalhar com os pacientes, eu mesmo, e eu comecei a me dar conta que existem formas de você influenciar a pessoa que ama a parar de beber, influenciar uma pessoa a parar de beber. O que acontece? Eu fui me dando conta de que essa lógica do desligamento emocional, ela prega assim, eu tenho que me ajudar primeiro para ajudar o outro. Mas eu percebi ao longo do tempo, e quanto mais eu trabalho só com isso, né, mais eu vejo minhas alunas, eu percebo que isso é melhor até quando é feito em paralelo. Porque não precisa uma coisa não exclui a outra em absoluto. Sabe qual que é o problema? É que é o seguinte, a lógica do desligamento emocional, ela pega um pedaço do quebra-cabeças. sim. Tem um quebra-cabeças sobre como influenciar o outro a parar de beber. Por acaso, esse quebra-cabeças montado, ele passa por você cuidar melhor de você. Só que, Sim. né, passa por isso. Só que ele tem outras peças que vão se encaixando e que vão despertando uma mudança no outro. E aí, daí eu penso da seguinte forma, se você tem alguém que você ama, né, que bebe demais, poxa, como é que você não vai sofrer com isso? Claro. Claro que vai sofrer, mesmo que você vá optar por qualquer abordagem, né? É uma coisa que se você se importa com alguém, vê a pessoa sofrendo, né? Vê a pessoa se destruindo, é super natural, né? Faz sentido para ti? Né? Faz, eu tô. Então, para mim, isso não é doença. Para começar, isso não é doença, isso é saúde. Se importar com alguém que você ama. Agora, Aí, aí seria, no caso, a codependência, que é chamada de doença. Sou isso. codependente. Eu sou Eu, absolutamente contra isso. quando eu comecei, eu li livros, vídeos, eu virava à noite vendo vídeo. O meu marido dormindo e eu lá com o fone de ouvido, celular debaixo do cobertor, ouvindo os vídeos. Então, assim, eu me senti doente. Eu preciso me curar. Eu sou doente, eu estou doente. Codependência, doença. A minha visão é assim, ó. Hã? A minha visão é a seguinte forma. Você até pode ter, eu não excluo que você pode até ter alguma coisa de ansiedade, você até pode ter um padrão de relacionamentos que era mais dependente das pessoas em geral. Até pode ter isso no fundo, mais ou menos, talvez isso era importante ou não. Só que o jeito que você lida com seu filho para ele de uma forma que atrapalhe, isso tem mais a ver com a ansiedade relacionada à doença do alcoolismo e não saber como lidar com isso, não ter conhecimento para entender como lidar com isso, e aí você vai se afundando cada vez mais, porque daí se você vai tentar ir para o lugar, sei lá, vai tentar ir para Curitiba, né? Você vai tentar ir para Curitiba, mas pega a estrada para o outro lado, você vai se afastar de Curitiba cada vez mais. E aí, se você se importa com ir para Curitiba, você vai ficar cada vez mais ansioso também. Você pode desistir de ir para Curitiba. E tentar, aos poucos, tentar não se afetar com isso. E isso, beleza, até faz parte de uma parte daquilo que vai... Por isso que tem gente que diz, me senti melhor. E parece que as coisas melhoraram por um tempo, né? Mas melhorou um pouco por um tempo. Só que o que acontece? Porque parte do raciocínio qual? De que ter consequências negativas relacionadas ao hábito de beber, que é o que ele passou a ter mais, isso tem utilidade? Tem. É uma peça do quebra-cabeça? É. Só que isoladamente, prejuízo por prejuízo, sofrimento por sofrimento, se fosse só isso, o alcoolismo nem existiria, né? Para pensar. Dor pela dor? A pessoa vai aprender pela dor. Cara, o alcoolismo não existiria se fosse só assim, simples assim, né? Não, deixa ele se dar conta, deixa ele sentir as consequências ruins do comportamento dele, deixa o alcoolismo dele para lá. E aí o que acontece? Hoje em dia tem vários autores americanos que se arrependem muito de ter usado isso, de ter falado sobre isso, sobre codependência, desligamento emocional, e que levantam o mantra o seguinte, que a pior coisa que você pode fazer quando alguém que você ama tem alcoolismo é não fazer nada. Nada é pior do que isso. Que bom ouvir isso. É pior que você pode fazer, porque é uma doença que geralmente leva a pessoa a demorar para se dar conta. Inclusive, enfim, não quero me estender muito com história, tá? Mas é uma história que para mim é muito fascinante. Porque ao longo do tempo, o alcoolismo já tentaram, o alcoolismo existe há muitos e muitos anos.
né? Desde da humanidade, é uma doença que tinha. E as pessoas já tentaram punir as pessoas, né? Deixar as pessoas se ferrarem. E isso piora o alcoolismo, se for a única estratégia. Então precisa ter uma estratégia que, além de ter, porque assim, ó, o alcoolismo se estabelece numa parte do cérebro que é o sistema de recompensa cerebral. Ele começa a ser uma coisa mais comportamental, assim, de dor e prazer imediato. Ah, depois eu vou me ferrar, mas agora eu vou ter um benefício. Agora eu vou beber e vai me aliviar, vai ser prazeroso de alguma forma. Depois eu vou me ferrar, mas o sistema de recompensa cerebral, quando ele está muito ativado, ele é mais imediatista. No alcoolismo isso acontece de uma forma mais extrema, mas a gente consegue reconhecer isso em nós no dia a dia, claro, numa proporção, numa escala menor. Por exemplo, quando você come uma coisa que você não queria, depois você se arrepende, comi demais, deixei de fazer aquilo que eu precisava fazer, fiquei me enrolando, é o sistema de recompensa cerebral que está voltado mais para a sobrevivência. O básico nosso é sobreviver, não é ter uma vida muito boa. A gente tem que se esforçar para ter uma vida muito boa e ao longo do tempo isso vai ficando natural, né? Então o que é o seguinte, para você fazer o seu filho parar de beber, você vai precisar de uma estratégia que leve em consideração esse sistema de recompensa cerebral. E não só com punição, mas precisa ter punição, vamos dizer assim, deixar as consequências naturais ocorrerem na medida certa. Não é toda que você tem que deixar. Tem coisas que tem que ajudar ativamente. Faz toda a diferença. O jeito de falar faz toda a diferença. Precisa ter um jeito específico para conversar. Não dá, porque se você no meio do caminho não tiver nutrindo conexão, você está quebrando a coisa mais poderosa para causar mudança em alguém. Que é um relacionamento que caiba nesse relacionamento conexão, confiança. Isso se constrói, não é algo que nasce, uma relação. Isso se constrói. E isso se constrói como? Não só deixando as consequências naturais ocorrerem, mas também com um diálogo melhor, um comportamento positivo também, incentivar coisas positivas, na proporção correta também. Então tem toda uma estratégia comportamental para ser feita, que é validada cientificamente, né? Baseada no conhecimento que a gente tem sobre a doença do alcoolismo e sobre a mudança comportamental. Então, e daí o que eu prego aqui? Eu vou te falar alguns pilares, mas beleza, eu falo sobre fazer quem ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Então tem alguns pilares também. Parte do primeiro pilar, vamos dizer assim, o primeiro pilar disso é o quê? É você perceber o seguinte, entender o seu papel. Porque muitas vezes o familiar começa a se colocar como doente. Eu sou doente, daí entra num vitimismo que é muito tóxico para si e para os outros. Eu sou doente, eu preciso cuidar de mim, deixa eu me afastar. Aí, poxa, eu vou vender o almoço para comprar janta, aí eu vou ficar bem, mas depois eu vou olhar aquilo lá que não está indo bem. Isso desequilibra, muitas vezes, né? Ou cria um afastamento que não precisaria existir. Então, qual que é o papel do familiar, na minha opinião? O papel do familiar interessado é de ser protagonista nessa jornada. É de realmente ser ativo nisso. É tipo assim, imagina só que na sua casa você estava dormindo, e que sua família estava dormindo, e começou a pegar fogo. Aí você sentiu o cheiro de fumaça. Pô, você acordou primeiro que os outros. Se você tiver a oportunidade de acordar os outros, pô, gente, vamos sair dessa casa, tá pegando fogo, cara. Você vai acordar. Mas se você tiver a possibilidade, você vai acordar os outros, né? Com certeza. Se tivesse a oportunidade, você, poxa, deixa eu te acordar, tem que acordar, porque tá pegando fogo, o fulano tá dormindo ainda. E o alcoolista é mais ou menos assim, na maior parte do tempo, ele tá meio dormindo, meio zumbi na parada, assim. Ele não se dá conta, como é claro para você, não é claro para ele. Sobre a necessidade e as vantagens da mudança. Eu posso falar um pouquinho? Uhum. Eu vou falar a respeito dele, como que ele está, o senhor, ele tem consciência, ele vai fazer 30 anos, ele tem sua ciência, mas isso acontece de uns 4 anos para cá que, assim, tomou conta. Antes era lindo o bebê, e eu também estava lindo, viu? Eu comprava bebida, eu gostava, eu não tinha dificuldade de eu também bebia. Tá cortando.
perde o trabalho. Não tem. Deixa eu te falar uma coisa, Selma. Ele não tem. É que existem vários níveis de consciência. Uma consciência superficial, racional, ela é muito fácil. Ela não ajuda Sim. tanto. Tem gente que fica falando, meu sonho é fazer o alcoolista admitir que ele precisa parar de beber. Bobagem. A prática mostra que isso não adianta e a ciência também mostra que isso não é efetivo. É porque quando ele reconhece assim, eu sei que eu preciso parar, mas eu não paro, não reconheceu ainda. Não reconheceu no nível emocional, não reconheceu no nível profundo, não reconheceu de uma forma consistente. Só reconheceu no nível mais básico, mais superficial que existe. Por exemplo, foi março agora deste ano, dia 4 de março, simplesmente ele parou. Aí teve todo aquele processo, convulsão, abstinência, né? Aquelas crises, aqueles delírios, tudo. Aí ele falou, mãe, fica do meu lado, fica do meu lado. Fiquei do lado, conversar, procurando falar o menos possível, porque depois que eu aprendi assim, né? Que eu busquei a respeito da codependência, de não saber ajudar ele, antes calar do que falar. Eu aprendi assim, então eu calava muitas vezes. Mas ele não, eu tenho que passar por isso, vou passar, e deu aquele delírio, tudo voltou a trabalhar. Vida normal. Eu tenho certeza, eu não soube aproveitar esse tempo dele de sobriedade para ajudar ele. Uhum. Eu não, porque eu calei, eu não conseguia mais conversar. Eu não sei, eu não soube como agir na sobriedade dele. Porque na bebida nem que não adianta. E ele é maravilhoso, ele é alegre, todo mundo gosta dele. Ele é uma pessoa que eu não conheço ninguém que fala, nossa, eu não gosto do seu filho. E ele é uma pessoa, assim, muito conhecida na cidade pequena, todo mundo gosta, ele é muito alegre, ele faz todo mundo rir. Eu não consigo rir das coisas que ele faz, porque eu estou vendo gente tão alcoolizada, acabando. Lá no fundo, aquela vozinha falando comigo. Olha a vida do seu filho, o que virou seu filho? Ele vai acabar morrendo. Então, assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, de um tempo para cá, eu só estou assim, eu estou almoçando, jantando e dormindo, ouvindo Dr. Vitor. Eu vou falar com ele. Então, eu tenho uma amiga do grupo que me incentivou muito ontem. Ela falou, Céu, sempre eu contestei a respeito da codependência nos grupos. Sempre. Tem que ter coisa a mais, tem que ter além. Pergunta para ele. Eu falei, eu vou perguntar mesmo. Aí cheguei na caminhada correndo, falei, não, vou entrar e conversar com o doutor. Eu quero aprender a lidar com ele na sobriedade. Ele vai parar a qualquer hora dessas. Quando o dinheiro... Ele sabe, doutor, ele tem consciência. Às vezes, comigo, isso toda hora. Mas você já está vendo que é uma casa de palha. É uma casa de palha. Quando passa um vento, cai. Eu não vou ficar na sobriedade. Ele não aguentou. Ele fala para mim, ele já chegou a falar para mim, mãe, você não sabe como é difícil, como que é... O que é que a gente sente, mãe? Ele fala até assim, agora aprendeu a falar que eu sou imperativo. Eu sou desinquieto, eu sou imperativo, eu sou até meio doido mesmo. Aí eu já falei, meu filho, para isso tem remédio, tem um profissional que cuida. Mas você vê que o problema não é ser imperativo. Se a gente for ler na linha por trás, qual que é? Você já reconheceu, mas eu acho que você reconheceu tão rápido que você já foi para o segundo andar. Meu filho, mas tem remédio. Só que é o seguinte, ele não está falando direto. Tem uma coisa por trás disso, que é o quê? Mãe, eu não estou comprometido o suficiente para lidar com as minhas dificuldades em parar de beber. Aí claro eu que pulei, daí o problema não é que se existe ou não tratamento. Mal há curiosidade sobre esse tratamento, né? Então esse é o ponto, você está entendendo? Essa que é a parte estratégica. Porque o natural é pensar, pô, mas tem tratamento, isso é tão óbvio, por que o fulano não vai? E aqui que está a sacada. Porque ainda falta interesse e compromisso em parar de beber. E que é o que eu vejo que quando alguém, né, quando um familiar ou alguém próximo sabe como lidar com o alcoolista no dia a dia, aproveitar não só os momentos bons, aproveitar o dia a dia.
momentos bons, momentos ruins, para incentivar a sobriedade e deixar de incentivar o alcoolismo, isso vai nutrindo uma casa de madeira, depois vai nutrindo uma casa de tijolos, para ficar uma casa inabalável, né? Nem 100% inabalável não existe, né? Mas uma casa muito forte, que passa uma ventania, que passa um tornado, não vai derrubar. Se cair um meteoro, derruba, mas constrói de novo. Mas passa uma ventania enorme, chuva de granizo, não estraga nada. Você entende? Porque a qualidade da sobriedade vai sendo construída a partir do quê? De uma base de gerar compromisso. Não é diferente de gerar solução, mas é gerar compromisso primeiro. Porque não adianta nada você oferecer uma solução para uma pessoa que não está comprometida de verdade. Essa é uma pequena armadilha. Por exemplo, meu filho, você é imperativo, então já vai uma dica para ti. Ah, mãe, eu sou imperativo, é difícil. Não precisa falar sobre, e o que você pensa sobre isso? Tá, é difícil. Ah, é difícil. Não, dá para ver, meu filho, que parece ser bem difícil mesmo para você. E o que você pensa em fazer em relação a isso? Essa é uma dica que eu te dou, assim, ó, se acontecer de novo. Ao invés de falar, olha, meu filho, mas e aí, o que você pensa em fazer em relação a isso? Qual que é a sua ideia? Assim, como é que você imagina que isso possa... Aí ele vai falar assim, vou tentar, né? Uhum. Eu vejo que você tem tentado, né? Muitas vezes você tem tentado. Então a sua ideia é seguir tentando. Alguma coisa diferente dessa vez, você imagina? Voltar para ele uma pergunta que é ele que tem que achar a resposta. É uma ideia, né? É uma ideia. É uma possibilidade. Estou te dando aqui um gostinho de como é que é uma comunicação que é tipo um judô psicológico, né? Que eu ensino para minhas alunas, eu até falo em faixa, né? Faixa branca, faixa azul, o objetivo é chegar na faixa preta. Porque essa comunicação com o alcoolista é tipo um judô psicológico, que vai usando a força dele contra ele. Mas, claro, a favor da saúde. A força da doença contra a doença. Que é colocar as palavras, e colocar as perguntas, e colocar as informações de uma forma que faça ele ficar com aquilo na cabeça e que vá gerando nele um compromisso maior com a mudança. Porque quando ele fala assim, eu sou hiperativo, e você fala, mas tem tratamento. Mas olha só, quer me controlar. Remédio, olha só. Não. Que remédio? Não, eu vou olhar. Porque se eu não estou comprometido, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para os defeitos da solução. Se eu não quero fazer exercício, eu vou começar a falar mal de todos os exercícios. Caminhada eu não quero. Flexão eu não quero. Não, pular corda eu não quero. Não, nada serve para uma pessoa que não está comprometida. Agora, olha a diferença. Uma pessoa que está comprometida, ela fica imparável. Ela faz o que precisar para que aquilo aconteça. Então, 90% das vezes, o problema é de comprometimento. Claro que algumas pessoas vão precisar, por exemplo, fazer um tratamento. Mas não adianta, não existe uma coisa que vá funcionar sem comprometimento. Porque mesmo que vai fazer um tratamento, vai precisar tomar o remédio, vai precisar conversar com o profissional. Sem comprometimento, levando nas coxas, a coisa não acontece. E é por isso que eu vejo tanto resultado nas minhas alunas. Como é que passaram o primeiro Natal sóbrio em 36 anos? Teve uma aluna minha que passou, né, com o esposo. A outra passou o segundo Natal sóbrio em 19 anos. Como é que isso acontece? Porque ela parou de ir para o telhado, ela começou a construir a fundação da casa no dia a dia, para gerar compromisso, para gerar comprometimento no esposo, né? Para parar de beber. E aí o que acontece? E através de coisas como essa que eu te falei, o jeito de falar, que são os pilares. O pilar, vamos dizer, te explicar os pilares do método ACA, para você ter uma ideia. É basicamente um treinamento de habilidades que você vai aprender estratégias comportamentais, quer dizer, como lidar para incentivar a sobriedade, não incentivar o alcoolismo, e todas as nuances do dia a dia, porque eu até falo de história, eu até falo de teorias, mas sou um cara completamente prático. Para mim, se a coisa não leva para a prática, ela não existe. Tem que ser uma coisa que gera algo prático, gera um fundamento para você aplicar na prática, para você conseguir alimentar a sobriedade e não alimentar o alcoolismo. E aí são as estratégias de comportamento e comunicação, que elas se somam juntas, né? Porque você vai, não vou te dar dinheiro para você comprar gasolina.
Beleza, mas e aí o que você vai falar? Como é que você vai justificar isso? Porque depende da forma que você justifica isso, faz uma diferença massiva, faz uma diferença muito grande, né? Hoje em dia, eu já não dou nada. Depois do eu já não dou. Então, assim, dinheiro, ele não sei se é os companheiros que eu falo, né? Que abastece o carro ou a moto, não sei. Ele usa álcool só. Uhum. Mas eu não dou nada. Não dou nada. E ele não me pede também, não, porque ele é orgulhoso. Ele não me Uhum. pede também, não. Eu gostaria, assim, ele chega, dorme. Chega e corre lá pra cama e dorme no sono. Levantou, sobra. Eu não consigo falar nada com ele. Eu saio até de perto, porque eu não consigo. Não sei o que falar. Às vezes eu abençoo, às vezes não. Eu sempre Mas abençoo. peraí, eu Mas acho eu que não sei você sente o quê? Como assim não consegue falar nada? Você fica frustrado, assim? coisa para ele. Nada, às vezes eu penso assim, quem sabe tem alguma coisa que eu poderia falar para ele, né? Que ali ele chegou bêbado, ele dormiu. Aí ele levantou. Eu Uhum. preciso de coisa para ele? Não. Às vezes eu falo, Deus te abençoe, meu filho. Ele toma ali um copo d'água, um suco e sai de novo. Eu fico pensando, é uma oportunidade de falar alguma coisa. Eu confesso, eu estou assim, perdidinha. Cara, é complexa. Precisa de todo um contexto para entender o que falar nesse momento. Se é para falar, nem sempre é para falar. Às vezes Às eu preciso vezes, falar. e geralmente o que que eu gosto, né? O que que eu estimulo meus alunos a fazerem? Quando você for falar, se você puder, claro que tem momentos em que coisas que você vai falar, informações que você vai dar que vão fazer toda a diferença. Só que na Sim, maior parte das vezes, o que mais vai ser eficaz é você falar de uma forma que a pessoa consiga, que saia da boca dela os motivos para ela mudar. Então não é um conselho. Por isso que é um judô psicológico. O adversário vem correndo para cima de você, você se afasta e coloca a perna. Para quê? Daí ele capota. Claro, é uma metáfora que eu dizer o seguinte: é você usar a força dele, que tem hoje voltada para resistir à ideia de parar de beber, para que ele possa começar a pensar sobre o que é melhor para ele parar de beber. Tipo assim, oh, não, é verdade, eu preciso parar de beber, e aí? Vamos fazer o quê? Né? Para que ele esteja nessa motivação, entendeu? Então, porque o que que eu vejo, e talvez não sei se você já viu no outro 0707, que é muito comum as pessoas perguntarem, Vitor, mas o que que eu digo no dia seguinte? é. Cara, nem sempre é o dia seguinte que é a questão. Nem sempre é o dia seguinte. E às vezes a pessoa fica tão ansiosa porque ela está sem ferramentas para o que fazer nos outros momentos que ela fica muito ansiosa para o dia seguinte, que parece que essa é a única oportunidade de fazer algo. E aí gera uma urgência muito grande, gera um desespero muito grande, que vai contra a ideia da mudança. Porque daí tem vários princípios, né? Você não pode ferir alguns princípios. Eu vou te dizer dois. Dois princípios você não pode ferir de jeito nenhum. Se você estiver anotando aí, ou tiver para anotar, esses aí você precisa anotar. Primeiro princípio, que não pode ser ferido. Você quer fazer ele parar de beber. Sim, esse é o objetivo. Esse é o objetivo, esse é o caminho final. Só que no meio do caminho, um princípio que precisa ser respeitado é o da liberdade, da autonomia. Por isso que o controle não funciona. Ah, eu vou ficar dando sermão nele, eu vou ficar orientando ele, eu vou ficar dizendo o que ele tem que fazer. Porque se você fere o princípio da autonomia, você faz ele ficar mais orgulhoso. Porque orgulho nada mais é do que um reflexo da insegurança. É uma defesa para baixa autoestima. E se uma pessoa está se defendendo da baixa autoestima com orgulho, e eu chego ferindo o princípio da liberdade, dizendo como se eu soubesse o que é melhor para ela, e mesmo que eu saiba, se eu fizer isso de uma forma que soe para ela que ela é incompetente, ela não vai me ouvir. E o segundo É. princípio? O segundo princípio é qual? O primeiro é a liberdade. Esse não pode ser afetado. Então, quando for Sim. conversar, tem que levar isso em consideração. O segundo é o princípio que é um misto, né? É o compromisso com a sua parte. Compromisso. Você vai, ó, eu vou me comprometer a aprender o que eu preciso aprender, a desenvolver as estratégias que eu preciso desenvolver. Beleza, vou fazer isso. Ativamente. Agora, desapego.
Você entende? Tem gente que não entende isso, isso é muito importante. O desapego não é assim, eu não me importo. O desapego quer dizer assim, ó, eu preciso soar de alguma forma. Se eu quero influenciar alguém, eu preciso soar e que isso seja real. Que, no fim das contas, eu não estou desesperado para que essa mudança ocorra agora. Entendo. Porque senão fica aversiva a ideia que você quer passar para o outro. Tipo, sei lá, você vai comprar um celular. Aí você vai comprar um celular, você precisa de um celular, tal. Aí você vai na loja, aí você gostou muito de um celular. Aí o vendedor vai te mostrar outro celular que ele sabe que é mais barato e que tem mais funções. E aí ele chega com esse celular que é mais barato e tem mais funções. Você com aquele celular que você gostou. O vendedor chega com um celular mais barato e com mais funções e tenta dizer para você, olha, esse aqui é mais barato e tem mais funções. Aí você fala, não, mas eu gostei mais desse. Aí ele olha para você e fala, não, não, mas você tem que levar esse aqui. Esse aqui é muito melhor. Esse aqui é o melhor celular que existe. Se você comprar esse aí, você vai se arrepender. Aí a tendência que tem, ainda mais você nem conhece direito o vendedor, é o quê? Você comprar o celular que ele está oferecendo dessa forma? Não, ficar chateada com ele. Achar que ele vai ganhar comissão. O que é isso? Ele não está nem aí para mim. Então, isso que é o desapego que precisa aparecer quando você for conversar com ele. Você entende? Entendo. Esse desapego, eu acredito que eu já faço. Sim, as oportunidades que eu tenho de conversar. Às vezes a gente está em família, igual foi esse final de ano. Aí meu pai fica, ô meu filho, não exagera não. Meu pai tem 84 anos, é apaixonado nele. Não exagera ele. Não, pai. Deixa ele, pai. Ele gosta, ele tá feliz assim, ué. Não, mas calma aí. Mas aí faltou o compromisso. Tá O que é o vendo? compromisso? Você não, se eu entendo, começo a entender que o comportamento ele é alimentado pelas coisas que são feitas ou coisas que são deixadas de fazer. Por exemplo, se você quiser parar de comer, sei lá, chocolate. Eu falo isso porque para mim é uma coisa que eu vivo. Às vezes eu tenho que me frear no chocolate. Se eu sempre tiver chocolate dentro de casa, eu vou comer mais chocolate. Se eu não tiver chocolate, vai mudar o chocolate. Eu vou comer menos. Por exemplo, isso acontece em outros níveis. Por exemplo, você vai sair num jantar ou num almoço de família e ele está bebendo e vai encher a cara. Não conte comigo. Eu não vou estar lá. Eu te convido para outras coisas. Eu amo você, eu quero estar com você, adoro estar com você. Em outros momentos. Esse é um momento em que a minha presença precisa ser sentida como agradável. Uma presença agradável. Uma presença desejável. Uma presença valiosa. É bom estar comigo. Eu sou legal pra caramba. Agora, eu tô contigo enquanto você tá sóbrio. Nada contra você, eu te amo, quero muito estar com você. Amanhã vamos fazer alguma coisa? Hoje a gente não. Hoje eu vou fazer outra coisa. Hoje eu vou regar o meu jardim. Por quê? Você não vai associar a experiência do prazer de estar com você com a experiência do prazer de beber. Mas lá tava assim, a família toda unida. Era um ambiente assim, lá tinha churrasco, lá. Aí meu marido não vai. Ele fala, eu não quero ver ele bêbado. Eu não vou. Ah, mas eu falo, mas são meus irmãos, aí eu vou, né? Eu vou, fico meio chateado de ver aquilo, né? Você paga um pedágio, né? Você paga um pedágio. Existem várias formas, né? Eu estou dando só um exemplo, né? É um pouco mais complexo que o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dando só um exemplo para ser didático, né? Eu ensino isso bem profundamente no curso ACA, na semana ACA eu falo mais sobre isso, mas só para te dizer, é um pedágio que você paga indo. Ah, não, mas são meus irmãos. Mas, poxa, a gente poderia pensar o contrário também. São meus irmãos. Será que eu poderia contar com a ajuda deles para isso? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Porque daí eu me mato tentando enxugar gelo enquanto outra pessoa está jogando neve em cima da parada. Mas assim, ó, nem sempre, tá, Selma, isso é necessário. Nem sempre é necessário que os outros mudem. Eu digo isso pelas experiências que eu tenho com as minhas alunas. Tem familiares que não ajudam nada e que você pode tentar com todas as forças, eles não colaboram. Mas daí você já vai começando a entender o tipo da relação que você tem com essas pessoas, né? O quanto você pode contar e até que ponto você não pode contar com elas. Mas em relação a fazer quem você ama parar de beber, essas pessoas elas não são necessariamente, não é necessariamente obrigatório que elas mudem. Se puder, melhor.
É melhor ter apoio do que não ter. Mas sem apoio a gente vai também. E daí você vai mudando aquilo que está dentro do seu controle, né? Que é o segundo pilar. Eu sempre bato nessa tecla. Ó, primeiro pilar, você entender o seu papel. Beleza, você tem um papel, é importante. O que você vai fazer pode ser decisivo em relação à vida de quem você ama. Pode ser decisivo entre a vida e a morte, né? Eu não brinco aqui. Por mais que às vezes eu tento ser leve, mas é um assunto muito sério. Sim. Mas o segundo pilar é o quê? Você focar no que você tem controle. Eu posso controlar, poxa, eu posso não ir. Posso não ir. Eu não preciso ser uma pessoa que está sempre ali celebrando o álcool. Eu celebro a vida, eu celebro as amizades, eu celebro, às vezes até posso celebrar até carne, de repente. Posso celebrar até uma boa comida, mas eu não sou obrigado a celebrar álcool. Aí, no caso, se eu não tivesse ido, seria uma atitude mais assertiva? É um ponto a mais, né? No caldeirão da É, mudança, é um ponto a mais. Tipo assim, para isso, olha, aí você pode bater no peito e falar, olha, eu tenho moral para falar. Você não vai falar isso, né? Você não precisa e nem deve falar isso. Mas isso tá lá, entendeu? Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Eu defendo uma ideia aqui, eu prego isso para minha audiência, para minhas alunas, tudo que é o seguinte, compromisso. A gente tem que se comprometer e dar o máximo de si. E como é que eu mostro isso? Eu estou mostrando isso agora, né? Fora todos os conteúdos que eu faço, eu estou aqui todos os dias às 7h07 da manhã. eu estou aqui assistindo. E daí eu não preciso falar para você que eu sou comprometido. Porque você está vendo. Não interessa se eu falar ou não falar, você vai ver. Você está vendo. É diferente. Esses são níveis de comunicação que você vai dando para as pessoas, entendeu? Sobre aquilo que você acha importante, sobre os valores que você tem. Se eu ficar enchendo o saco das pessoas, falando, ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, eu entendo se para você é difícil se comprometer. Eu entendo, né? Não é fácil se comprometer. A cabeça da gente fica inventando desculpas. Mas se eu vivo aquilo que eu quero que as pessoas vivam, se eu vivo aquilo que eu quero alimentar nos outros, eu transmito uma mensagem muito mais impactante. Que é a mesma coisa que você vai fazer quando, por exemplo, você não vai tá num jantar ou num almoço de família que todo mundo está se embriagando. Sim. Eu não vou ficar sofrendo em casa, isolado. Eu tenho vida, eu tenho mais o que fazer. Só se planejar que você consegue construir coisas legais que você possa fazer. Poderia não ter ido, mas aí, assim, eles hoje estão todos trabalhando, né? Hoje é segundona, cada um nas suas casas, cada um no seu compromisso. E o meu filho que estava lá, né? Já com certeza está bebendo por aí também. Né? Tá? Porque tem gente que não tem a doença do alcoolismo. Ele. Né? Selma, respondi? Muito. Ajudou. Tem muita coisa para explicar, né? Para te dar uma ideia geral. Oi? É muita coisa para explicar e ficou muita coisa de fora. Mas eu vou continuar te acompanhando e procurando aprender a cada dia. Eu quero ver se eu faço o curso, porque eu vou ter que começar assim, bem do zero. Eu acho que... Desligamento, mas não ajudou o meu filho. No curso, você vai entender o que do desligamento emocional ajudou e o porquê que ajudou e vai usar só aquilo que é útil. E sim. Porque no curso eu ensino... Porque o curso não é uma série de regras rígidas. Tem espaço para variação. Assim como uma arte marcial não é uma regra rígida. Tem as regras, tem os fundamentos, mas tem espaço para variação. E você só vai chegar na faixa preta, vamos dizer assim, quando você entender os fundamentos e conseguir aplicar isso com naturalidade, entendendo, por que isso funcionou e aquilo não? Eu faço muita questão de que as minhas alunas tenham muita clareza disso. Né? Então, acho que essa é uma grande diferencial. Mas se você quiser saber mais, se aprofundar, você tem um compromisso comigo no dia... Qual dia? 26? Exato. 26? Dia 26 às 20 horas. Na Semana ACA. Deus... A Semana ACA é uma boa forma de você entender um pouco melhor e você ter uma experiência um pouco mais profunda sobre tudo isso de uma forma mais organizada. E é legal que na Semana ACA você vai conhecer também histórias de pessoas.
Histórias de pessoas que fizeram, a trajetória delas, o que deu certo, o que não deu, como é que elas utilizaram esse método e o que aconteceu na vida delas a partir disso, assim, né? Então, uma semana assim que eu entendo, muita gente me fala isso, né? Que não tem como sair com a mesma mentalidade que entrou na Semana ACA. Você abre os olhos de muita gente, de eu trago na Semana ACA de uma forma muito organizada para que as pessoas entendam o que tem por trás disso, né? Que às vezes é difícil numa live fazer isso, né? Então, num evento de uma semana que as pessoas estão lá concentradas para fazer isso, é uma oportunidade de poder entender mais sobre isso. Experimentar também, ter uma comunidade, ver outras pessoas discutindo sobre isso, tirar as dúvidas comigo das aulas também, né? E aquela semana é totalmente online, totalmente gratuito, né? Você pode assistir com seu esposo, você pode convidar alguns familiares se quiserem assistir, né? Porque por ser online, por ser gratuito, você não precisa fazer isso sozinha, né? Só que o que eu te diria? Que se você for assistir, que você não assista com pessoas que estão totalmente fechadas. Pessoas que só vão te botar para baixo. Assista com quem quer ouvir e tirar as próprias conclusões. Porque tem muita gente que está tão fechado que não quer, que vai dar desculpa para tudo parece que não é, que não dá, porque quem não está nem afim de ouvir, vai arrumar uma desculpa para não fazer. Então, se for convidar alguém para assistir, convida com amor e vê, sente, fulano está afim de assistir, ia ser bom. Eu acho que um contato, algum familiar outro que queira saber, assistir a Semana ACA vai ajudar muito a entender. Tá. Certo? Doutor, muito obrigada. Você abençoe. De nada, eu estou torcendo por vocês. Foi um prazer falar contigo. O prazer foi todo meu. Nossa, maravilhoso. Amei. Muito obrigada. Nada, um bom dia para ti. Deus, um bom dia. E esse foi mais um 707. E por enquanto é isso. A gente fica por aqui e a gente se vê amanhã às 7h07 da manhã.